Olá, telespectadores! Tudo bom com vocês? Eu sou o Dark e hoje, no Tropa do Lame, eu quero te provar que Dragon Ball não é só um anime de lutinha. E ele consegue ser mais do que isso. Ele consegue ser uma das obras mais incríveis de todos os tempos, com uma performance que é simplesmente simples. E esse simples consegue ser perfeito. Eu sei que parece loucura, mas um monte de gente que decidiu do nada falar que Dragon Ball só é um anime de lutinha e que não deixa de ser, sabe, um pouco presunçoso, mas sim um fato que deixa o povo mais curioso do que mais do que ser acostumado. Até porque o pessoal tá levando a palavra desse rapaziada como uma verdade absoluta, né? Mas eu tô aqui pra provar o contrário. Então, por favor, desliga o cérebro, pega uma pipoquinha, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo, e segura na minha mão, porque eu vou te levar pra fora dessa terrível escuridão. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho melhor explicar o que seria Dragon Ball. Apesar que todo mundo já tá careca de saber. Dragon Ball é um mangá barra anime criado pelo nosso querido Akira Toriyama. E ele criou esse mangá logo em seguida de Dragon Ball. Sim, pra quem não sabe, Dragon Ball é como se fosse a beta de Dragon Ball. Contava praticamente quase a mesma história, que era inspirado em um romance japonês, que é basicamente um conto que se ambientou nisso, cara. Caso você já ouviu falar do conto do Rei Macaco, né? Você provavelmente já tá ligado com o que eu tô falando. E também mesclando um pouco com comédia, que ele já sabia muito bem fazer em outros mangás, tipo Dr. Slump, e também pegando um pouco da vibe de artes marciais do seu próprio país. Inclusive, Akira Toriyama teve a audácia de pegar só o tema do seu país, porque ele queria pegar coisas de só de lá. Inclusive, isso foi uma coisa muito importante, porque a obra cresceu bastante de lá e depois foi fluindo para os outros países que não conheciam muito da temática do Japão, até porque lá é bem extravagante e na época também a gente não tinha muito acesso à internet para ver como é que era. Então realmente era uma coisa bem audaciosa da época. Mas enfim, ele juntou tudo isso e criou Dragon Ball, que contava a história de Goku, ou pros mais íntimos, Son Goku, que era um moleque com um rabo de macaco bem estranho, pra falar a verdade, que vivia em cima da montanha, até que ele é visitado por uma menina com cabelo azul ou verde, né, depende da paleta de cor que você tá vendo no anime, que ela só chegou lá por causa que ela tava atrás da esfera do dragão, que era um dos presentes que o próprio avô do Goku, que se chamava Gohan, deixou pra ele, que é a esfera de 4 estrelas. Inclusive virou um icônico isso, tá? Até na thumbnail, se não me engano. Pois bem, a Bulma faz de tudo pra conseguir, ela não consegue e ela explica por que ela quer a esfera do dragão, porque ela quer invocar um dragão místico que vai te conceder um desejo que se chamava Shenlong. E com isso, Goku finalmente fica interessado pela história da Bulma e decide ir junto com ela em busca dessas esferas do dragão. E assim continua a história até o final, né? Com esse tema de sempre pegar a esfera do dragão, ele se aventurar com uma coisa bem única, bem juvenal, pra você falar essas coisas, que conquistou literalmente o mundo com essa história. Ela conseguia ter uma premissa simples, só que bem perspicaz. E com essa simplicidade, ele conquistou praticamente todo mundo conhece Dragon Ball. Você conhece Dragon Ball, sua mãe conhece Dragon Ball, seu cachorro conhece Dragon Ball. Isso se equivale até pelos seus próprios personagens. Puxa vida, olha só o Goku, ele é simplesmente uma criança que é muito educada. Ele sempre se ensina no começo que ser educado é uma coisa bem importante pro nosso caráter. E isso mostra desde o começo da obra. Tudo bem que ele é bem infantil e também ele é um pouco, como que eu posso dizer, meio malandrinho. これでどう？ちょっとぐらいなら触ってもいいのよ。ほら別に汚いケツなんか触りたくねえ。汚くなんかないわよ失礼ね！ Inocente, vai, vamos dizer assim, inocente, porque ele não sabe do mundo, ele cresceu só na montanha, então ele acaba tendo só o que é o ideal de lá e não para fora do mundo, tanto que ele até se assusta um pouco com as tecnologias que tem fora do mundo. Inclusive Dragon Ball é um mundo bem peculiar, né? Existe dinossauro, mas também existe tecnologia, é um mundo bem peculiar. E daí você pega personagens interessantes, com uma premissa até um pouco simples e também com a audácia de criar um mundo bem grande e extravagante para a época, que não era um open world tão absurdo como que as outras obras hoje em dia faz, mas também
é bem audacioso até os dias de hoje, cara. É muito legal. Isso se estendeu por muito tempo, até o volume 42 do mangá e até o que? Uns 154 episódios do anime clássico, né? Porque daí então eles tiveram que parar e daí depois voltar com uma nova vibe, que era um traço um pouco mais carregado e também um pouco mais com shape quadrado, sabe? Aqueles shapes que é o redondo, triângulo, quadrado, que na época, no começo do Dragon Ball, tinha um shape redondo que era pra mostrar um pouco mais fofura, tanto que os personagens acabam sendo um pouco derivados a isso, que é fofo. Só que depois do Z, eles acabam trazendo um pouco do shape quadrado, que é pra mostrar que é poder, porque essa que é a vibe que o mangá tava trazendo, um shape um pouco mais quadrado, triângulo, para trazer um pouco mais de sensibilidade de poder, e isso é muito legal. Inclusive, a palavra Z de Dragon Ball Z surgiu da ideia do Akira, e como vocês podem ver, ele sempre estava envolvido em tudo que a obra dele estava criando, e isso é uma coisa que vocês vão perceber bastante do futuro desse vídeo. Continuando, eu quero falar um pouco do anime em si. Eu sei que a grande maioria de vocês acompanharam o anime bastante aqui no Brasil por causa da rede aberta, se passaram para outros lugares, tipo a Band, e até a própria TV Globinho, que foi morta depois, né? Isso aqui a gente não fala. Mas também tem um pouco a rapaziada nova que acompanhou por causa do Dragon Ball Z Kai. Inclusive, a grande maioria acompanhou isso por causa do Cartoon Network, né? Que postava os episódios por lá de uma forma um pouco mais remasterizada, que não é uma versão muito boa, a gente preferia a versão antiga, mas ainda estava pro gasto. Inclusive, outra coisa que eu quero falar bastante por causa do anime é das suas músicas. Sério, Dragon Ball tem música muito foda, principalmente as suas aberturas. Sempre me marcava de todas as formas. Cara, só escuta um pouquinho pra você sentir a vibe. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. O céu resplandece ao meu redor, mar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Vamos, vem comigo, vamos rumo ao paraíso. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Já é hora de viajar, não paro de me aventurar. A emoção de batalha. Sério, é humanamente impossível você chegar na pessoa que é fã de anime ou é fã de Dragon Ball e não conhecer nenhuma das aberturas, porque elas são icônicas até os dias de hoje. Principalmente a minha favorita, que até hoje está no meu coraçãozinho, que é a abertura de Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Cara, não tem como, as aberturas de Dragon Ball é literalmente uma carta de amor. Se você quer conquistar sua morena, manda essa música pra ela que você conquista. Tanto até os encerramentos que são maravilhosos. Inclusive, o meu favorito até hoje é o primeiro encerramento da saga do próprio Dragon Ball da primeira temporada. Todos querem desfrutar de aventura sem parar, só assim conservar a essência de viver. E eu sei que a grande maioria de vocês não gostam do GT, eu também não gosto muito dele, eu ainda prefiro o clássico e o Z, mas cara, as músicas deles me deixaram tão marcantes e a reta final dele é muito boa. O começo realmente é meio chatinho com a parte do Goku, a Pan e o Trunks saindo da Terra pra pegar as super esferas do dragão, acho que é isso o nome, não me lembro, e depois ter voltado pra Terra, mas depois quando eles chegaram na Terra, aí sim a putaria começa, aí o mangá fica bom, barra o anime, né, porque o Toyotaro também é muito foda. Inclusive, falando no Toyotaro, também tem outro anime Dragon Ball que marcou bastante, mesmo não sendo as sagas antigas, né? Que é o Dragon Ball Super. Que também não é um dos melhores, né? Vocês também não gostam muito, mas vocês têm que admitir que ele é muito bom até os dias de hoje. A abertura, pra mim, eu gosto pra caramba, né? Uma coisa que é muito difícil Dragon Ball errar, as aberturas. Mas eu quero deixar um ênfase nos encerramentos, que também são muito legais, mas principalmente no terceiro encerramento, que eu acho que é uma das músicas mais lindas que saiu desse anime, cara. Muito bom mesmo. Está chovendo sobre nós, pétalas do nosso amor, e no ar a canção nos acompanha. E de novo, quem estava envolvido nisso desde o começo, nosso querido Akira Toriyama, né? Ele não ia deixar a nossa obra querida ser estragada por qualquer outra coisa, né? Mas não nessa parte, eu quero também dizer outra coisa que me marcou bastante na época do Dragon Ball, que deixa ainda ele muito mais criativo do que o normal. E é óbvio que eu estou falando dos
Filmes. Sim, existem os filmes de Dragon Ball e eu confesso que eu não assisti todos, até porque é muito filme pra caramba, lança até hoje. Mas teve alguns que eu gostei pra caramba, até hoje que eu assisto, até pra dar um pouco de nostalgia. Alguns estão inteiros no YouTube, por que pareça. O YouTube, como sempre, né, ligando muito pra gente quando a gente mostra a cena aqui no vídeo. Mas quanto que tá inteiro no YouTube, ninguém liga. Também a gente tem que agradecer os filmes, porque depois lá da Batalha dos Deuses e a ressurreição de F, a gente teve o anime Dragon Ball Super. Se não fosse por ele, né? Ninguém merece. A gente não teria essa maravilha que é esse anime. E também o mangá, né? Não podemos tirar fora o mangá. Sério, pra vocês terem noção como que os filmes de Dragon Ball é tão boa que a grande maioria da bilheteria do cinema vem deles. Inclusive aqui na estreia no Brasil, eu acho que o filme do Super Hero, que é aquele filme 3D, que é o filme mais recente, trouxe uma bilheteria... essa moto me estragando de novo. Trouxe a maior bilheteria naquela época daquele mês. Então, cara, realmente Dragon Ball veio pra marcar e trazer muita renda até hoje. E de novo, ele ainda continua sendo simples porque ele sempre teve essa audácia, ele sempre teve esse objetivo de ser simples para atingir todo o público. Até porque Dragon Ball começou com uma coisa meio tipo superficial entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem que o Akira sempre estava envolvido em alguma coisa com aquela obra. Ele começou com uma coisa bem pretensiosa, inclusive uma curiosidade, o mangá de Dragon Ball só ia ter 10 volumes, mas como que o Akira tava se divertindo tanto, e como a Toei quer tanto dinheiro, eles decidiram esticar um pouquinho mais a história para desenhar muito mais volumes. Isso é uma coisa ruim? Não, mas também não é uma coisa boa, porque depois da saga do Buu, eu sinto que o Akira tava chaco cheio já, sendo bem sincero. Mas ainda continua sendo muito bom. Vou te comer. Outra coisa que eu também quero falar, principalmente aqui nesse vídeo, que é uma coisa que remarcou bastante no meu coraçãozinho, são os jogos de Dragon Ball, cara. Principalmente lá na saga do PS2, eu sei que vocês vão falar dos jogos do Super Nintendo, que também são muito bons. Eu adorava jogar aquele lá, onde que você usava um código que desbloqueava o Goku Super Saiyajin, era muito bom. Quem se lembra dessa época? Mas eu quero principalmente falar da saga do Budokai Tenkaichi, né? Eu sei que vocês gostam bastante, eu inclusive gosto, mas eu gosto mais do 3, tá? Que foi o que eu mais marquei. Mas tem um detalhe que antes do Budokai Tenkaichi, surgiu outra saga, que é o Dragon Ball Budokai só. Principalmente o 3, que me marcou também muito bom, cara. Não tem como dizer, foi a saga que mais curti, que é o 3, e o 3 era muito bom até hoje. Vai lançar o Budokai Tenkaichi 4, eu espero que seja bom, que é o Spike Zero. Cara, eu tô com medo, sendo bem sincero, mas espero que seja bom mesmo. E só de vocês entrarem no jogo já era um espetáculo, porque você já era agraciado por uma abertura incrível, toda 2D, toda animada e com uma música muito legal. Tanto que tem até gente que dublou essa abertura em forma de português, ficou incrível, cara, não tem como. Aqui no Brasil a gente tem muito carinho por Dragon Ball. Uma curiosidade que eu quero contar aqui é que também tinha os bonecos de Dragon Ball, né? E o meu primo tinha o boneco do Trunks, que era mó legal. Ele era meio velhinho, mas ainda assim dava pra brincar. Eu também queria um boneco de Dragon Ball. Daí eu fui lá na Bragança, fui lá ver os bonecos e tal pra comprar. Daí eu me deparo com o Goku em cima de uma moto em Super Saiyajin. Eu fiquei tipo, caraca, que é isso? É o ápice do entretenimento. Daí eu decidi comprar. E esse Goku aí foi um dos meus bonecos favoritos na época, cara. Então não tem como, Dragon Ball domina até o mercado de brinquedo. Fala Zé Hector Figure, acho que também são cara pra cá. Ah, e antes que vocês enchem meu saco e vá lá, ah, Dark, você falou dos jogos antigos, mas não falou de nenhum de jogo atual de Dragon Ball. Bom, eu não joguei nenhum Dragon Ball Z Kakarot, infelizmente, e provavelmente também não vou jogar o Sparking Zero, só vou ver gameplay porque deve ser caro pra cacete, né? Jogo de anime é muito caro, gente, desculpa. Mas eu quero destacar alguns aqui que também vão me divertir pra caramba, que me divertiu na época, eu quero resumir aqui pra vocês, que é o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 de Xbox. Sim, isso existe, não se chama Budokai Tenkaichi, infelizmente, se chama Blasting Zero alguma coisa, né? Eu vou mostrar aí na tela um pouco que, cara, esse jogo era muito bom e me fazia me divertir bastante, cara. O Dragon Ball 3D de luta sempre vai ser um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas tirando isso, você quer um pouco mais atual, né? Então relaxa que eu vou recomendar aqui pra você que é um dos meus jogos de luta favorito, que é o Dragon Ball FighterZ, ou FighterZ, né? Cara, não tem como. Tem vídeo no canal do jogo. Então, cara, esse jogo me marcou demais. É um dos poucos jogos que me fez gostar bastante do jogo. E também me fez gostar de jogo de luta, porque eu não gostava tanto. E ele me fez, tipo, aprender tudo desde o começo, aprender tudo do zero. Então, cara, é muito legal. Recomendo demais esse jogo. Ele estragou um pouco depois? Estragou um pouco depois. Mas ainda assim continua sendo um bom jogo. E como sempre, eu vou apertar na tecla. Akira Toriyama estava envolvido em todos esses projetos. E eu vou voltar aqui desde o começo, cara. Lembra que no começo do vídeo eu falei que Dragon Ball era simples e o pessoal só falava que era um jogo entre aspas também, um anime e mangá que só sabia lutar, só sabia fazer lutinha e tudo mais?
Sim, cara, ele só sabe fazer lutinha, entre aspas, mas ele é muito mais do que isso. Dragon Ball é uma franquia que marcou gerações e vai marcar até hoje. E essa simplicidade dele só marca ainda mais a gente, porque a gente se identifica com os personagens, a gente gosta dele e ainda assim ele não envelhece. É muito difícil você olhar para Dragon Ball e falar que ele envelhece. Isso também inclui para os outros projetos do Akira. Cara, Dragon Quest foi um dos primeiros RPG lançado por videogame, também marcou a época, porque nossa, quando lançaram Dragon Quest lá no Japão era sinal de comemoração e era muito foda. E também ele estava envolvido em Chrono Trigger, para vocês terem noção, que é principalmente um dos RPGs que o pessoal gosta até hoje. Teve até versão que é um pouco mais animado, com uma versão de, eu acho que é de PSP, se não me engano, 3DS, não sei, me corrija se eu estiver errado. Mas era muito legal. Eu não joguei, mas eu sei que o pessoal que gosta disso trouxe lá e juntou a Square Enix, que até hoje é uma das empresas que o pessoal admira até hoje. Inclusive, é uma das empresas que trouxe um dos meus jogos favoritos, que é Kingdom Hearts. Então eu devia agradecer a Akira por causa disso, por ter juntado a Square e a Enix para juntar a Square Enix. E eu mostro pra vocês de novo aqui, Dragon Ball, ele trouxe muita coisa e também inovou em bastante coisa. Todos os clichês que você vê nos animes dos mangás foi por causa dele. E cara, é sensacional ver isso, que ele cresceu, ele inspira até hoje o seu mangaka favorito. Dragon Ball, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Naruto só existe por causa do Akira, que se inspirou em outros mangakas ainda, cara. Ele inspira até hoje e vai passar o bastão pra essa rapaziada criar ainda mais obras mais incríveis tanto quanto essa, cara, pra vocês terem noção desse tão incrível. Esse homem inovou o mundo. Só porque a obra dele é simples, não quer dizer que ela seja ruim. Ela pode até ser simples, só que a simplicidade dela é perfeita e conquista o mundo até os dias de hoje. E é uma pena dizer que ele morreu e faleceu aqui, mas eu digo que nesse vídeo eu vou deixar o legado do Akira. Eu quero que ele cresça até hoje e vai inspirar até novas gerações do futuro. E cara, por favor, dê uma chance para Dragon Ball. Ele pode até ser um pouco estranho no começo, mas ele vai te conquistar até o final. E eu espero que o Akira esteja descansando aonde quer que ele esteja. Por favor, consuma Dragon Ball e dê uma chance para as obras do Akira. E eu termino esse vídeo com a frase que eu acho que o Akira Toriyama queria receber do próprio Tio Yoda. Obrigado por assistir.